Você acha que entende o BYD Dolphin Mini? Você viu o preço, viu que é elétrico, viu que carrega em casa por R$ 30 e fez a conta de padaria. Economiza no combustível, economiza no IPVA, economiza na manutenção. É um negócio óbvio, simples, exceto que o Dolphin Mini não é o carro barato que a etiqueta promete. É dois carros diferentes escondidos dentro da mesma carroceria com duas estruturas de custo completamente distintas, e qual dos dois você vai possuir depende de uma única variável que quase ninguém verifica antes de assinar o contrato. O motivo pelo qual você está comprando esse carro. Hoje o Dolphin Mini é o carro elétrico mais vendido do Brasil. Isso não é opinião de revista, é volume de emplacamento, mês após mês, na frente de toda a concorrência elétrica que chegou depois dele no mercado brasileiro. E parte relevante desse volume vem de um público específico que a própria BYD cortejou de propósito, motoristas de aplicativo. Teve parceria com a 99, teve faixa de preço promocional para taxista, teve financiamento facilitado pensado para quem tira o sustento rodando o dia inteiro. E é exatamente aqui que a maioria erra a conta, porque o carro que a BYD vende para o motorista particular e o carro que a BYD vende para o motorista de aplicativo não tem a mesma garantia, não tem o mesmo teto de quilometragem e não tem, na prática, o mesmo risco financeiro. A pergunta que este vídeo responde não é o Dolphin Mini é bom. É outra, mais incômoda e muito mais útil. Quanto custa de verdade possuir esse carro, mês a mês, ano a ano, e onde exatamente esse custo se esconde dependendo de quem está no banco do motorista? Antes de qualquer coisa, uma calibragem rápida de realidade. O preço de tabela do Dolphin Mini 2026 gira em R$ 119.990. Em junho de 2026, a BYD lançou uma promoção que derrubou o valor para R$ 109.990 para pessoa física e jurídica, R$ 107.890 para comprador PCD e R$ 103.990 para taxista. A tabela FIPE do modelo aparece na casa dos R$ 110.000 a R$ 120.000, dependendo do mês de consulta. Isso já te diz uma coisa que ninguém fala. O preço desse carro não é fixo, ele se move com campanha comercial e comprar no mês certo pode valer mais de R$ 10.000 de diferença antes mesmo de você discutir uma parcela. Debaixo do capô, ou melhor, debaixo do assoalho, porque é ali que fica a bateria. Um pacote Blade de lítio-ferro-fosfato de 38,88 kW, alimentando um motor dianteiro de 75 cavalos e 13,8 kgfm de torque. Não é um carro rápido, o 0 a 100 fica em 14,9 segundos, e isso não é defeito, é escolha de engenharia para priorizar eficiência urbana. A autonomia homologada pelo Inmetro é de 280 km, a fabricante fala em até 400 km em condições ideais, e a estrada, com o carro correndo perto do limite de 130 km/h, come esse número rápido. Se você pensa nesse carro para rodovia com frequência, já erra a compra na largada. E aqui está a parte que os vídeos de lançamento não contam. Esse carro é montado em Camaçari, na Bahia, mas em regime SKD, o que significa que as peças chegam pré-montadas da China e são finalizadas aqui. Nacional tem asterisco. Isso não muda o preço de tabela, mas muda o prazo e o custo de uma peça de reposição quando alguma coisa quebra fora da garantia. E vamos chegar exatamente em quando isso acontece. Genuinamente, esse não é um vídeo para te convencer a não comprar. É para você entrar no negócio sabendo qual dos dois carros você está levando para casa. Porque a diferença entre esses dois carros não aparece na ficha técnica, não aparece no folder da concessionária e o vendedor não tem obrigação nenhuma de te explicar de forma clara. Ela está escondida no manual de manutenção e garantia, num anexo que praticamente ninguém lê antes de assinar. Vamos por partes. Começando pelo que separa as versões e onde o comprador de primeira viagem escorrega antes mesmo de sair da concessionária. O Dolphin Mini não tem uma pilha de trins complicada como um sedã de luxo, mas as diferenças que existem mudam a conta de forma relevante. A versão de entrada, vendida na faixa promocional para taxista e PCD, tem a configuração mais enxuta de equipamentos, mas mecanicamente carrega a mesma bateria de 38,88 kW e o mesmo motor de 75 CV das versões mais caras. A diferença está em item de conforto e acabamento, não em autonomia real. Isso é bom para quem quer o carro pelo custo de rodagem e não liga para banco de couro, sintético premium ou
tela rotativa maior. O erro clássico de quem compra o primeiro elétrico da vida é achar que o preço de tabela é o preço de posse. Você tira o carro por R$ 109.990 na promoção e esquece de somar o seguro, que para esse modelo específico gira, em média, entre R$ 3.500 e R$ 5.000 por ano, cerca de 3% do valor FIPE, podendo passar de R$ 6.000 dependendo da praça e do perfil de quem dirige. Esquece do IPVA, que em boa parte dos estados brasileiros tem desconto substancial ou isenção total para veículo elétrico, mas onde não tem isenção pode chegar a 4% do valor do carro, o que representaria algo perto de R$ 4 a R$ 5.000 anuais num carro dessa faixa. E esquece principalmente da primeira revisão, que no cronograma da BYD acontece já aos 12 meses ou 20 mil quilômetros, o que vier primeiro. E para quem roda muito, isso vem rápido. Vale colocar o Dolphin Mini ao lado da concorrência direta antes de fechar a conta de entrada, porque isso muda a decisão para muita gente. O Renault Kwid E-Tech custa cerca de R$ 100 a menos, na casa de R$ 119.900 de tabela, e entrega autonomia homologada levemente maior, perto de 298 km contra os 280 km do Dolphin Mini. Um degrau acima, o próprio BYD Dolphin GS custa cerca de R$ 30.000 a mais, na faixa de R$ 149.900, mas entrega 95 cavalos, bateria de 44 kWh e 291 km de autonomia com acabamento superior. Ou seja, o Dolphin Mini não vence a concorrência por autonomia nem por potência. Ele vence por rede de assistência consolidada por produção nacional, com o asterisco do SKD que já mencionei, e principalmente por essa faixa de preço promocional agressiva que a marca está praticando agora. Tem também um custo de entrada que quase nenhum vídeo de lançamento menciona: instalar um ponto de recarga residencial adequado, geralmente um carregador de parede. Tem custo de material e instalação elétrica, que varia de casa para casa. Se sua garagem já tem uma tomada de força dedicada, o gasto é baixo. Se precisa reforçar o quadro de energia, sobe rápido. Isso não aparece na nota fiscal do carro, mas é parte real do investimento inicial de quem migra do combustão para o elétrico. E sobre o seguro, o valor da franquia, o quanto você paga do próprio bolso em caso de sinistro antes da seguradora cobrir o resto, costuma ficar entre R$ 2.500 e R$ 4.000 para esse modelo. É um detalhe que muda completamente o custo real de um imprevisto pequeno, tipo um retrovisor amassado ou um para-choque riscado, que na prática pode sair mais barato pagar do bolso do que acionar o seguro e ainda subir a franquia da próxima renovação. Financiamento também muda a conta de um jeito que ninguém detalha no vídeo de lançamento. A BYD tem uma linha própria de crédito facilitado voltada justamente para motorista autônomo, com taxa mais competitiva que o financiamento de banco tradicional. E isso é bom, na teoria. Mas taxa de juros mais baixa não elimina o principal. Se você financia um carro de R$ 100.000 para usar como ferramenta de trabalho, cada mês de parcela é um mês em que o carro precisa gerar receita suficiente para se pagar antes de gerar lucro para você. E aqui a gente já está pisando no assunto que separa completamente os dois tipos de dono desse carro. Porque o Dolphin Mini que você compra para levar os filhos na escola e o Dolphin Mini que você compra para rodar Uber 10 horas por dia são, para fins de garantia e de risco financeiro, dois produtos diferentes. Aqui está o motor econômico escondido do Dolphin Mini, e é o tipo de coisa que separa quem lucra com esse carro de quem se afoga nele. A garantia não protege igual todo mundo, e o critério não é o carro, é o uso. Pensa assim, imagina dois compradores exatamente iguais, mesma cidade, mesmo carro, mesma data de compra. Um roda 15 mil quilômetros por ano indo e voltando do trabalho, o outro roda 15 mil quilômetros por mês porque é motorista de aplicativo. Para o fabricante, o segundo desgasta o carro numa velocidade completamente diferente e a política de garantia da BYD para a linha 2026-2027 foi desenhada exatamente em cima dessa diferença. Para uso particular, a BYD encerrou a rodagem livre que existia antes. Agora é 6 anos ou 200 mil quilômetros de cobertura de veículo, o que vier primeiro, e a bateria ficou unificada em 8 anos ou 200 mil quilômetros. Para uso comercial, taxista, motorista de aplicativo, o prazo de cobertura do veículo, que antes era de só 2 anos, subiu para 6 anos, o que parece uma melhora e isolado é. Só que o teto de quilometragem para o uso comercial continua travado em 100 mil quilômetros. E a garantia da bateria, que antes chegava a até 500 mil quilômetros, para quem rodava profissionalmente, foi unificada nos mesmos 200 mil quilômetros do uso particular,
uma redução drástica para exatamente o público que mais precisa dessa cobertura. Faz a conta com um motorista de aplicativo rodando 100 km por dia, 6 dias por semana. Isso são pouco mais de 30 mil km por ano. O teto comercial de 100 mil quilômetros de cobertura geral do veículo se esgota em pouco mais de 3 anos de trabalho. E itens específicos têm prazo ainda mais curto, central multimídia e luzes externas cobertas só até 60 mil quilômetros para uso particular. E para uso comercial, o prazo de luzes externas cai para apenas 1 ano. A suspensão fica em 24 meses ou 100 mil quilômetros para qualquer perfil. E a bateria 12V, que não é a bateria de tração, é a bateria pequena que liga o painel, os faróis, o sistema eletrônico, tem cobertura de só 12 meses em uso normal e 12 meses ou 20 mil quilômetros em uso comercial. Genuinamente, é aqui que a conta financeira do motorista de aplicativo desmonta se ele não souber disso antes de comprar. Porque essa bateria de 12V já apareceu, de forma recorrente, em reclamações registradas por donos do Dolphin Mini, alguns com pouquíssima quilometragem rodada, casos de falha com pouco mais de 2.000 e com pouco mais de 3.000 quilômetros, envolvendo mensagem de erro no painel e o carro simplesmente não dando partida. Em pelo menos um caso amplamente registrado, a fabricante negou a troca da bateria dentro do prazo de garantia porque o veículo excedeu o limite de quilometragem em apenas 400 quilômetros. 400 quilômetros de diferença entre estar coberto e pagar do próprio bolso. Vale entender também o outro lado da moeda energética, porque é ele que sustenta o argumento de venda para o motorista de aplicativo. Carregar a bateria de 38,88 kW do 0 até 100% em casa custa, dependendo da tarifa local, algo entre 25 e 30 ROIs. Isso equivale a um custo por quilômetro rodado perto de 0,09 a 0,12, um dos mais baixos do mercado brasileiro para qualquer categoria de veículo. Para quem roda 100 km por dia trabalhando, isso representa uma economia real e mensurável frente a um carro flex. Só que essa economia de combustível é justamente o que financia a decisão de rodar mais quilômetros, o que acelera o desgaste, o que aproxima um motorista do teto de garantia mais rápido. O mesmo fator que torna o carro atraente para o aplicativo é o que consome a proteção contratual dele mais depressa. A parceria com a Plataforma 99 reforça esse ciclo. Motoristas cadastrados que compraram o Dolphin Mini em concessionárias parceiras tiveram a taxa de serviço cobrada pela plataforma reduzida à metade do valor original por um período promocional. Isso baixa o custo operacional do motorista no curto prazo e, ao mesmo tempo, incentiva exatamente o tipo de uso intensivo que faz o teto de 100 mil quilômetros da garantia chegar mais rápido. Não é contradição de marketing, é 2 departamentos comerciais diferentes otimizando métricas diferentes, vendas de curto prazo de um lado, exposição de garantia do outro, e o motorista fica no meio pagando a conta que nenhum dos 2 departamentos carrega. E se você é motorista de aplicativo e essa bateria falha no meio de uma corrida, você não perde só o custo do reparo, perde o dia de trabalho, perde a corrida e em pelo menos um relato público o carro chegou a parar no meio da via com o veículo em movimento, travando o volante com o passageiro dentro. Não é hipótese. Está documentado. Antes de continuar, vale te contar uma coisa que só quem acompanha esse canal, desde o início vai aproveitar de verdade. O próximo vídeo dessa série vai destrinchar exatamente esse mesmo cálculo para o Renault Kwid E-Tech, que briga na mesma faixa de preço com autonomia levemente maior, e a diferença na estrutura de garantia entre os dois pode pesar mais no seu bolso do que a diferença de R$20 no preço de tabela. Se você trabalha com aplicativo e está decidindo entre os dois, você vai querer ver essa comparação antes de assinar qualquer coisa, então já deixa inscrito. Voltando para o que interessa, será que essa estrutura de garantia é só um detalhe de contrato ou ela realmente quebra a da economia do carro para quem mais precisava dela funcionando? A resposta está num caso real, documentado publicamente, que resume o problema estrutural melhor do que qualquer estatística. Um motorista de aplicativo relatou, em reclamação formal contra a BYD do Brasil, uma sequência de falhas no sistema de bateria do seu Dolphin Mini com pouco mais de 2.200 quilômetros rodados, praticamente novo. Em determinado momento, mesmo com carga suficiente indicada no painel, o veículo parou sozinho no meio da via, travou o volante e emitiu mensagens de falha, voltando a funcionar somente depois de cerca de 10 minutos.
Ele estava trabalhando com passageiro no carro, na hora em que isso aconteceu. Na reclamação, ele argumenta que perdeu completamente a confiança no veículo para continuar exercendo a atividade que paga suas contas. Isso não é um caso isolado de bateria 12V fraca. É a demonstração prática de um problema estrutural. Um carro comercializado ativamente para motorista de aplicativo, com parceria oficial de plataforma de transporte, condição de preço facilitada para esse público, mas com uma arquitetura de garantia que assume, corretamente do ponto de vista técnico da fabricante, que o uso comercial desgasta peças mais rápido e que transfere esse risco para o motorista antes que a cobertura contratual tenha tempo de proteger ele. A BYD, questionada por veículos de imprensa sobre a diferença de prazo entre uso particular e comercial, respondeu que veículos usados comercialmente são submetidos a condições diferentes de uso, que impactam diretamente a vida útil dos componentes. É uma resposta tecnicamente correta e financeiramente inconveniente para quem comprou o carro justamente para rodar mais. Não foi porque o motorista tratou mal o carro. Foi estrutural. O produto foi desenhado com um perfil de risco diferente para o exato público que ele foi vendido para atrair. Esse não é um relato isolado, e o padrão que se repete é o que transforma isso de anedota em problema estrutural. Outro dono relatou publicamente ter enfrentado defeito na bateria de 12V com apenas 3.100 quilômetros rodados, praticamente saindo da concessionária. Um terceiro caso, também documentado, descreve uma espera de quase um mês só para conseguir uma vaga de atendimento seguida de mais 48 horas com o carro retido apenas para diagnóstico. Nenhum reparo ainda, só diagnóstico. Para um motorista particular, isso é inconveniente. Para um motorista de aplicativo, isso é quase um mês sem faturar com o principal instrumento de trabalho parado, sem previsão exata de quando ele volta a rodar. A própria BYD, quando procurada por veículos de imprensa especializada sobre essas reclamações recorrentes envolvendo a bateria de 12V, respondeu que os casos são registrados em protocolo específico e avaliados individualmente pelos departamentos internos competentes, uma resposta institucional correta, mas que não resolve o problema de fluxo de caixa de quem depende do carro rodando todos os dias. E agora o contraponto que também é real e que muita gente ignora quando só fala de garantia. Esse mesmo carro tem até aqui uma das curvas de desvalorização mais favoráveis da categoria. Levantamento da Mobiauto aponta desvalorização de cerca de 7,85% em 12 meses para o Dolphin Mini, retendo perto de 90% do valor original, contra desvalorização próxima de 17% no mesmo período para um combustão direto concorrente como o Volkswagen Polo Track. Isso significa que, se você é comprador particular, cuida do carro, respeita o teto de quilometragem, o Dolphin Mini se comporta como um dos ativos automotivos que menos perde valor no Brasil hoje. O mesmo carro que pune o motorista de aplicativo na garantia recompensa o motorista particular na revenda. Segunda pergunta que eu genuinamente quero saber e vai construir o próximo vídeo dessa série: se você já teve ou já rodou num Dolphin Mini. Me conta nos comentários, ou foi como motorista de aplicativo ou uso particular, e teve algum problema de bateria, painel ou garantia negada? Não precisa ser elogio nem desabafo, quero o fato. Quantos quilômetros o carro tinha quando o problema apareceu? Agora, com o motor escondido exposto, dá para montar o modelo financeiro completo e ver o tamanho real da diferença entre os dois donos desse carro. A fórmula de custo total de propriedade para qualquer carro soma depreciação, financiamento ou juros, seguro, IPVA e licenciamento, manutenção programada, energia e imprevistos. Para o Dolphin Mini, com os números que levantamos, dá para montar dois cenários concretos para um ano de posse. Cenário otimista, comprador particular, entrada razoável, poucos sinistros, uso urbano dentro do previsto, preço de compra na faixa promocional de R$ 109.990. Depreciação em 12 meses de aproximadamente 7 a 8%, o que representa algo entre 8.000 e 9.000 reais de perda de valor no ano. Mas isso é valor de patrimônio, não saída de caixa direta, então vamos separar do fluxo mensal. Seguro na faixa mais baixa do mercado, perto de 3.500 reais por ano. IPVA com desconto ou isenção, dependendo do estado, entre 0 e R$ 1.500. Manutenção programada, considerando a primeira revisão aos 12 meses, na faixa de poucas centenas de reais, porque motor elétrico dispensa troca de óleo e tem muito menos peça de desgaste que motor a combustão. Energia rodando 15.000 quilômetros no ano com custo médio de 0,10 por quilômetro, fica em torno de R$ 1.500.
Somando seguro, IPVA e manutenção e energia, o custo operacional direto desse cenário fica perto de R$ 6.500 a R$ 7.000 no ano, ou algo em torno de R$ 550 a R$ 600 por mês, fora a parcela do financiamento se houver. Cenário realista, agora simulando o motorista de aplicativo ou qualquer comprador que rode significativamente mais que a média. Mesmo preço de entrada, mas seguro sobe para a faixa de R$ 5.000 a R$ 6.000 por ano, porque uso intensivo e maior exposição a sinistro pesam na cotação. IPVA segue igual dependendo do estado. Manutenção passa a acontecer com muito mais frequência porque o intervalo de revisão é por tempo ou quilometragem, o que vier primeiro, e quem roda 30.000 km por ano revisa o carro 2 ou 3 vezes mais rápido que o motorista particular. Energia sobe proporcionalmente ao dobro ou triplo de uso, indo para a faixa de R$ 3.000 a R$ 4.500 por ano. E aqui entra o item que o comprador particular não carrega: o risco de reparo fora de garantia, porque o teto de 100.000 km comercial chega rápido, e um problema de bateria 12V ou de sistema eletrônico fora do prazo específico pode custar, num orçamento não coberto, várias centenas a poucos milhares de reais numa única visita à concessionária. Somando tudo, o custo operacional direto desse cenário realista sobe para uma faixa entre R$ 11.000 e dá R$ 14.000 no ano, praticamente o dobro do cenário particular, sem contar a perda de receita nos dias em que o carro fica parado esperando o diagnóstico, que em pelo menos um relato documentado levou quase um mês só para conseguir uma vaga na concessionária, mais 48 horas de carro parado só para diagnóstico. Vale colocar o financiamento na conta para fechar o quadro completo, porque poucos compradores pagam à vista, financiando a maior parte do valor de R$ 109.990 num prazo de 48 a 60 meses, pela linha facilitada da própria BYD, voltada para motorista autônomo. A parcela mensal costuma ficar numa faixa que, somada ao custo operacional direto que a gente acabou de calcular, empurra o desembolso mensal total do motorista de aplicativo para perto de R$ 2.500 a R$ 3.200 por mês nos primeiros anos. Parcela mais operação, sem contar o imprevisto de garantia que só aparece quando aparece. É esse número e não o preço de tabela do carro que decide se o Dolphin Mini é um bom negócio para quem depende dele para trabalhar. A diferença entre os dois cenários não está no carro. Está inteiramente em quem está dirigindo e para quê. Reorganizando tudo isso pela decisão que você realmente precisa tomar, não pelos itens que a gente já cobriu. Se você compra o Dolphin Mini para uso particular urbano, o carro entrega exatamente o que promete: baixo custo de energia, manutenção simples, desvalorização mais lenta que a média do mercado e uma garantia generosa o suficiente para cobrir o período em que problema de fábrica normalmente aparece. Se você compra pensando em rodar aplicativo full-time, o cálculo muda de figura. A garantia foi desenhada com um teto que você provavelmente vai bater antes dos 3 anos. O seguro custa mais, a manutenção acontece com o dobro da frequência e o histórico recente de reclamação sobre a bateria de 12V é um risco real, não hipotético, que você precisa provisionar no seu custo mensal como motorista. Não descobrir na pior hora possível. 3 regras práticas que valem para qualquer comprador desse carro, particular ou comercial, e que a ficha técnica de lançamento não te conta. Primeira, antes de assinar, pergunte por escrito qual o ano modelo exato do lote. 2025-2026 ainda carrega a garantia antiga com rodagem livre. 2026 e 2027 já entra na regra nova com teto de 200.000 km, e essa diferença sozinha vale milhares de reais em cobertura. Segunda, se a intenção é uso comercial, calcule o dia em que sua quilometragem acumulada vai bater o teto de 100.000 km da garantia geral e comece a guardar, a partir desse dia, uma reserva mensal específica para reparo fora de garantia. Não é opcional, é parte do custo real de rodar esse carro para trabalhar. Terceira, verifique a política de IPVA do seu estado especificamente para o modelo e ano, porque a diferença entre isenção total e alíquota cheia pode valer mais num único ano do que toda a economia de combustível que o carro entrega. Quarta regra, e essa é para quem pensa em revender antes do fim do ciclo natural de posse. Se sua intenção é trocar de carro em 2 ou 3 anos, o dado de desvalorização baixa que a gente viu antes só se sustenta se o histórico de manutenção estiver limpo e dentro
da garantia registrada em concessionária. Um carro com problema de bateria 12V documentado ou com reparo feito fora da rede, autorizada para economizar no curto prazo, tende a perder justamente essa vantagem de revenda que é um dos maiores atrativos financeiros do modelo. Guardar nota fiscal de toda revisão, mesmo as pequenas, é parte do que protege esse valor lá na frente. O Dolphin Mini não é uma armadilha e também não é o milagre que o folder de venda sugere. É um carro particular excelente vestido com a mesma placa de um carro de trabalho de risco elevado. E a etiqueta de preço sozinha nunca vai te contar qual dos dois você está levando de fato para casa. Se você chegou até aqui, quero saber de verdade. Você já comprou ou pensou em comprar um carro para rodar aplicativo e só descobriu a letra miúda da garantia depois? Me conta nos comentários qual foi o carro, o que aconteceu e em que estado você está. Porque o próximo vídeo dessa série vai comparar exatamente esse cálculo entre os elétricos de entrada que mais aparecem nos seus comentários e eu quero construir ele em cima do que vocês realmente viveram, não do que a ficha técnica promete. Garantia não é detalhe de contrato, é o preço real do carro, só que cobrado depois e quase sempre na hora em que você menos pode pagar.